Olá, queridos irmãos. É uma satisfação imensa, né? Nós, com esse roteiro que nós estamos seguindo na comunidade Caminho do Discípulo, sobre essa série sobre parábolas. Eu quero começar com vocês, né, reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com alegria, né, que eu também me apresento. Sou Wesley, sou casado com a Mica, somos pais da Rafaela, membros da comunidade Caminho do Discípulo, líderes de célula da Rede de Casais, a Rafaela também líder de uma célula da Rede Juvenil, e a nossa família é disposta, né, a servir o Senhor com grande prazer. E não é diferente hoje, né? Sobre essa meditação, né, da Palavra de Deus, sobre essa série sobre parábolas do Evangelho. Hoje nós queremos, sobretudo, responder, né, sobre esse tema, o tema Quem é Deus? Esse é o nosso tema central. Quem é Deus? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Quem é Deus para a sociedade? Quem vai nos ajudar a responder na Palavra de Deus? É claro que não está somente nessas duas parábolas que eu vou mencionar para vocês agora, nós vamos meditar, mas sobretudo nelas, né? Quem vai nos ajudar a responder então? A resposta estará em duas parábolas do Reino de Deus. A primeira é a parábola que vai tratar da ceia nupcial e sobre vestes novas e vinho novo. É uma parábola. Essa parábola está em Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17, e também citada em Marcos 2, 18 a 22 e Lucas 5, do 33 ao 39. São os evangelhos sinóticos, né? Sinóticos quer dizer evangelhos semelhantes. Então, essa parábola está citada nos três evangelhos. Uma outra parábola que vai falar sobre os operários chamados à vinha, também vai nos responder quem é Deus. E essa parábola está em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Então nós vamos começar dessa forma, né? E a pergunta é essa: quem é Deus para nós? Para mim, para você, para a sociedade, como eu disse anteriormente. Então, afinal, quem é esse Deus que nós servimos, que nós acreditamos, que nós temos fé, que nós depositamos a nossa esperança? Essa parábola do reino, ela vai nos ajudar então a responder isso aí. Então veremos a seguir como Deus, primeiramente, ele trata os homens. Nessa parábola a gente vai ver isso aí. Como Deus trata os homens, como Deus ele trata a humanidade. Jesus, quando ele conta essa parábola, ele tem como objetivo revelar quem é Deus, revelar quem é o Pai, né? Trazer essa revelação, essa parte da revelação. Colheremos também a impressão de que Deus ele é surpreendentemente generoso em relação ao conceito que os homens dele o têm. Deus é generoso em tudo, né? Esse é o conceito em que Cristo vai trazer para nós. Mas assim, é como uma breve introdução, né? Foi o que eu disse anteriormente, né? Essas três parábolas, na verdade as quatro, né? Melhor dizendo, são duas parábolas mencionadas em três evangelhos e a outra parábola. Então esses textos, eles se encontram nos três evangelhos, né? De Mateus, Marcos e Lucas. São os evangelhos sinóticos, que Jesus ele vai revelar, né, a face do Pai. Mas antes de nós entrarmos no evangelho, eu quero focar no evangelho de Mateus, no capítulo 9, do 14 ao 17. Eu quero focar nele. E eu citei o evangelho de Marcos e Lucas para que você saiba disso. Mas antes de nós lermos essa parábola, como pano de fundo, né? Assim eu quero chamar. Mas como pano de fundo, não estou desmerecendo, mas só para a gente poder entender o cenário em que Jesus ele fala, né, desse texto bíblico, né, desse trecho do Evangelho. O pano de fundo é a conversão e o chamado de Mateus. Então, quando Jesus ele chama Mateus, a palavra de Deus fala que o apóstolo, cheio de alegria, ele deixa, né, a sua mesa, né, de coletoria de impostos, e ele, para seguir Jesus, ele resolve dar um banquete de despedida. Ele convida os seus amigos. Esse texto até está aqui, ó. Se nós pegarmos o capítulo 9 de Mateus, ele inicia com a cura de um paralítico e depois o chamamento de Mateus. Está lá em Mateus capítulo 9,
versículo 9. Bem fácil de decorar, né? E quando Jesus ele chama Mateus ele resolve dar um banquete. Só que esse banquete, Mateus chama os seus amigos. Quem eram os amigos de Mateus, de São Mateus? Eram também publicanos. Eram pessoas chamadas de pecadores públicos, né? Por isso publicanos. Eles eram coletores, né, de impostos. Isso para o povo judeu era uma afronta para a religião judaica também. Era como se Mateus, né, numa linguagem mais popular, ele jogasse contra um patrimônio. Você imagina assim, se a gente comparar um futebol, né, você ter lá um zagueiro ou um outro jogador que resolve marcar gol contra por querer, jogando contra o patrimônio. Eu imagino se fosse do meu time, né? O que a torcida do meu time e eu não pensaria, né? Jogar contra, né? Para o judaísmo, Mateus jogava contra. Esse é o cenário. Muitas vezes, irmãos, para que a gente entre a fundo numa meditação bíblica, eu preciso ler um pouco antes. Porque senão eu fico focado em um único trecho. Esse trecho da parábola que vai nos revelar quem é Deus, ele vai falar sobre o jejum, né? Sobre vestes novas, sobre vinho novo, a ceia nupcial. Mas para nós entendermos de fato qual é o contexto que Jesus está inserido. Jesus está inserido nesse contexto de pano de fundo. Esse é o cenário. O cenário é o banquete na casa de Mateus. Uma passagem muito conhecida. Então Jesus e seus discípulos foram à casa de Mateus, o que causou um grande escândalo. Foi um grande escândalo, né? Os fariseus se escandalizaram imensamente com Jesus. O que a palavra vai nos dizer? Agora sim eu quero ler esse trecho. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Foi uma pergunta que eles fizeram para Jesus. E Jesus responde: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Essa é a parábola que Jesus conta, e aqui ele está mostrando quem é Deus. Em paralelo, como fundo, essa conversão de Mateus e o banquete que os fariseus se escandalizaram. Eles vão questionar Jesus, então, o porquê que os discípulos de João Batista, né, e os discípulos dos fariseus jejuam e os seus discípulos não. Esse é o questionamento. Como que nós vamos responder? Em primeiro lugar, a gente precisa entender, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o jejum. Qual era a visão do jejum do Antigo Testamento? Até porque no tempo de Jesus, que nós chamamos do tempo messiânico, você entende que para os judeus e para os fariseus, nós olhando para esse cenário, eles estão no Antigo Testamento. A visão deles é Antigo Testamento. É a visão dos patriarcas, é a visão de Moisés, das tábuas, das leis, dos 10 mandamentos. Essa é a visão dos profetas. Então, qual é a visão do jejum para eles do Antigo Testamento? O jejum para eles, em primeiro lugar, era sinal de luto e também de penitência. Por qual razão? Pelos pecados. Então, fazia-se jejum por sinal de luto e penitência pelos pecados. A gente vai ver isso em diversos textos, né, dos profetas. Quando eles se cobriam, né, fala assim de cinza, né, sacos de cinza, e ficavam dias de jejum e penitência. Parecia que eles estavam tristes, né, eles demonstravam tristeza, e todos sabiam, a sociedade toda sabia que aquele povo, aquela pessoa, aquela família estavam jejuando. Jesus exortou muito, né, ensinou seus discípulos, e muito exortou também os discípulos para não seguir o exemplo dos fariseus, chamando de farisaísmo, não é verdade? Porque os fariseus, eles jejuavam e eles mostravam que estavam jejuando. Mas o jejum, Jesus ele vai nos ensinar que ele não tem esse objetivo.
Então, após também uma informação legal, após o exílio da Babilônia, que se deu de 587 a 538 a.C., os fariseus e outros fiéis piedosos do judaísmo passaram a jejuar 2 vezes por semana, ou até mais. Mas 2 vezes era certeza, todas as segundas e quintas-feiras da semana. Eles jejuavam e mostravam que estavam jejuando. Então é por esse motivo que Jesus e seus discípulos foram questionados. Porque Jesus e seus discípulos não estavam jejuando 2 vezes por semana. Eu confesso, irmãos, que eu não sei qual era o dia da semana em que Mateus deu esse banquete. Talvez uma segunda ou quem sabe uma quinta-feira. Ou um outro dia qualquer. E Jesus, ele era chamado, apelidado, pelos fariseus de comilão e beberrão. Porque Jesus estava sempre nas casas das pessoas, festejando, celebrando, e a gente vai ver isso. Então, nós entramos num ponto, o porquê que eles questionam. Porque eles tinham a visão do Antigo Testamento. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus ele responde dessa forma. Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Jesus ele faz uma menção do noivado. Que tem a ver o noivado, a ceia nupcial, o noivado, melhor dizendo, com a questão do jejum. Parece que Jesus ele começa a sair fora, a entrar fora, a sair pela tangente, digamos assim. Parece que ele não está respondendo claramente, Ele vai contar, uma parábola em cima disso. Depois ele diz, claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. A resposta de Jesus, em primeiro lugar, ele usa uma comparação aos amigos do noivo. Essa é a resposta de Jesus. Ele faz essa comparação. Então ele traz aqui a questão da ceia nupcial, do casamento. Ele faz uma menção, também está lá em Marcos capítulo 2, versículo 19, Jesus ele fala assim, então podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Então o que tem a ver esse noivado? Nós veremos. Jesus também traz a mesma expressão usada por João Batista. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 29, também utilizada por muitos profetas. O que João Batista utiliza no capítulo 3 de São João, no versículo 29? João Batista, ele compara Jesus com o noivo, com o esposo. Quando Jesus ele faz essa citação, esse exemplo, essa parábola, essa comparação, Jesus está levando os discípulos de João Batista e também dos fariseus a analisar aquilo que os profetas falaram. Jesus ele está dizendo assim, ele está mostrando que o tempo em que eles estão se enquadrando é o tempo da era messiânica. Jesus está querendo já mostrar uma parte da revelação. Com isso, Jesus indicava o que eu acabei de dizer, um tempo messiânico, de uma era messiânica, uma era com E maiúsculo. A vinda de Jesus no seu tempo, irmãos, ela foi, estou dizendo num termo do passado, não querendo dizer e mostrar que Jesus não está vivo entre nós. Jesus está entre nós. Por isso que nós iniciamos essa formação no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma oração. Jesus está vivo. Mas estou dizendo num tempo passado, no sentido de que Jesus pisou aqui como nós estamos agora. Nos relacionando. Como um ser humano nessa terra. Então, a vinda de Jesus como ser humano na terra foi uma verdadeira festa. Jesus estava indicando isso. Não é tempo de jejum. Não é tempo de jejuar. É tempo de celebrar. É tempo de festa. É tempo de ceia. É tempo de festejarmos. É tempo de celebrarmos. É tempo de brindar. Por isso que os fariseus se incomodavam tanto com o mestre. Era para que os fariseus reconhecessem esse tempo. Os fariseus olham para o chamado de Mateus e começam a julgar Jesus. A julgar. Que ele é um comilão, que ele é um beberrão, come e bebe com pecadores. E Jesus é questionado sobre o jejum. E Jesus ele responde o jejum fazendo uma comparação da ceia nupcial. Olha que beleza. Dizendo que podem os amigos do noivo jejuar, ou seja, ficar em abstinência de comida, de bebida, enquanto o noivo está com eles? Não.
A resposta é não, porque é tempo de celebração. Então Jesus, ele vem dar um novo sentido do jejum cristão. Essa é a primeira lição que a gente pode extrair, né, dessa revelação de quem é Deus. E a pergunta ainda fica, né? Mas quem é Deus? Você, Wesley, não está respondendo quem é Deus. A gente vai responder ao longo, até o final a gente responde quem é esse Deus que Jesus revela nessa parábola. Então qual é o novo sentido? Jesus diz que quando o noivo for tirado do meio deles, então sim jejuarão. Está em Mateus 9, versículo 15b. Jejuarão, porém com uma nova atitude. O jejum cristão é uma expressão de amor. A pergunta é, então qual é essa nova atitude? Em primeiro lugar, não é sentido de tristeza. Não é sentido em que eu jejuo para apagar ou apagar os meus pecados. Não. Os nossos pecados, eles foram pagos e perdoados na cruz. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 14, o apóstolo Paulo escreve assim, que a carta que nos condenava foi abolida quando Cristo foi pregado na cruz. Então, o jejum não tem por objetivo pagar pecados. Ele é uma expressão de amor. Que amor? O amor de esposa, que tem o desejo de destruir os obstáculos. Que obstáculos são esses? As paixões desregradas. As nossas paixões desregradas muitas vezes impedem nós de amar a Jesus, nós como igreja, e a igreja é chamada de esposa, com um amor genuíno. Então tem por esse objetivo que contamina o coração e dificulta a união com o esposo. É assim o relacionamento humano. Nós queremos dar, que somos casados, um amor mais genuíno para nossa esposa. E assim a esposa para com o marido. E o casal para com os filhos. Assim a família, a expressão da Santíssima Trindade. Então nós como igreja jejuamos com esse objetivo, como uma expressão de amor. A expressão desse amor genuíno. Então quando eu jejuo, eu não tenho como objetivo pagar meu pecado. De uma vez por todas, você creia no que eu estou te dizendo, o que a igreja fala, o que a palavra de Deus fala, o que Jesus fala. Os nossos pecados, mais do que falar, Jesus fez. Os nossos pecados foram pagos e perdoados no alto da cruz. Todas as vezes que você for numa Santa Missa e olhar para toda aquela celebração do altar e ver o sacerdote levantando o pão e o vinho, agradeça a Deus, porque o sangue de Cristo foi derramado por mim e por você para que os seus pecados e os meus fossem perdoados. Em nome de Jesus, pela palavra dele. Esse é o sentido. Então, qual é o sentido do jejum cristão? Expressão de amor. Porque eu amo o esposo, eu amo esse noivo que é Jesus e eu como igreja, como noiva de Cristo, como esposa de Cristo, eu quero ter o coração purificado. Então eu jejuo para que haja mais purificação. Isso é chamado de mortificação. Às vezes, irmãos, eu estou gastando um tempo nisso. Às vezes, nós oramos, clamamos o Espírito Santo e lemos a palavra de Deus e meditamos. Mas existem coisas em nós, parece que não sai, né? Aquilo que Paulo chama de espinho na carne. É derivado do meu temperamento, da minha personalidade, do meio que fui criado. Jesus, o Espírito Santo forja o meu caráter, muda a minha vida, transforma todo o meu ser. Há mais de 25 anos, há 27 anos eu estou na caminhada com Cristo, pregando a palavra, rezando, mas quanta coisa precisa ser mudada. Existem coisas que é pela força da oração, mas existem outras circunstâncias que é a oração e jejum, para que haja mudança. Não é para que haja perdão do pecado. O pecado foi perdoado. Para que haja uma purificação, um amor mais genuíno. Esse é o sentido do jejum cristão. Agora falaremos sobre vestes e vinhos novos. A veste, está na palavra, Jesus ele ainda vai comparar essa questão do retalho das vestes. Ela é um remendo, né? E esse remendo de pano, imagina um remendo que não é lavado. Remendo novo. Um pano novo. Quando é remendado numa roupa velha, uma roupa de lã, de algodão, quando lavada essa roupa, esse remendo ele vai encolher, que é algo natural de qualquer roupa. O pouco que ele encolhe, aquilo que estava rasgado torna-se maior ainda. A palavra fala que o buraco aumenta, aumentando o buraco. Depois Jesus ele vai falar dos odres. Então, quando lava
esse remendo ele encolhe e tudo aquilo fica pior do que o estado anterior. Os odres também é a mesma coisa. Mas o sentido dos odres, para nós, né, que não somos judeus, que não entendemos muito dessa realidade da cultura deles da época, é interessante entender. Porque a questão das vestes, do remendo é fácil, né? Quem já não costurou ou já não mandou uma roupa para costurar. Mas os odres, se supõe que todo odre daquele tempo, eles eram feitos de pele de animal. Você imagina ali um odre feito de pele de animal. Ao longo do tempo, esses odres ficavam velhos, que era normal. E essa pele ressecava. Então, a finalidade de um odre era manter a elasticidade. Ele ia perdendo a elasticidade e ia ressecando. Então, quanto mais tempo se passava, mais ressecado ficava e menos elástico ele ficava. Ele perdia nessa propriedade da elasticidade. Então, isso tornava com que eles ficassem secos e duros. Um vinho novo sujeito à fermentação, quando em contato com esses odres velhos, ressecados, e perderam a elasticidade, ele arrebentava, porque ele, ao dilatar devido à fermentação, gerava-se trinca. Gerando trinca, vazava o vinho. Aí a palavra de Deus, Jesus fala, se perde o vinho e também os odres. Ambos ficam estragados. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Então Jesus está dizendo, é importante entender essa questão, para que a gente possa entender o sentido. Se nós trouxermos para a nossa vida essa questão do remendo, das vestes e dos odres, tem tudo a ver conosco. Imagine, né, nós, né, com o coração ressequido, ser humano na sociedade. Coração ressequido, um coração endurecido pela falta de perdão, por diversas situações, pelos pecados, pela circunstância. A pessoa ela quer colocar um vinho novo. Ela quer receber algo novo. Se o coração não muda, se nós não damos abertura para que o nosso coração seja modificado, tampouco nós vamos conseguir manter esse vinho novo, que é a palavra de Deus, que é a novidade de Cristo. Então, qual é o sentido dessas parábolas mencionadas nos evangelhos sinóticos? Primeiro, Jesus veio trazer algo novo para nós, a respeito do jejum. Ele veio renovar o nosso conceito de Deus e de nossas relações com Ele. Com Ele, Deus Pai. Então Jesus ele veio trazer esse novo. Por isso que ele confronta um jejum dos fariseus. Porque ele veio renovar. Ele veio mostrar esse Deus com uma nova ótica. Qual é a ótica? É a ótica de Cristo. A nossa visão de Deus passa por Jesus. Para que eu possa entender quem é Deus, eu olho para Jesus, para entender quem é Deus Pai. Segundo, a novidade de Deus sobre o noivo, os amigos, a noiva, esse contexto. Trata-se de nos dizer que Deus é amor. Que amor é esse? Amor nupcial. Amor do esposo para com a esposa. Amor do noivo para com a sua noiva. Cristo é o noivo. Cristo é o esposo esperado pela igreja. Ou a igreja é a noiva esperada por Cristo. Jesus veio nos revelar isso daí. Esse amor de Deus. O amor de Deus que nos trata como amigos, como foi mencionado. O amor de Deus que nos trata como noiva, como a esposa. Que precisa, de fato, orar, jejuar, meditar a palavra de Deus, para que o nosso coração seja cada dia mais transformado, para que esse vinho novo do Espírito Santo, ele adentre a nossa vida. Quais são os efeitos desse amor de Deus em nós? É um outro questionamento. O batismo e a vida no Espírito, e as vestes e o vinho. Então, o amor nupcial nós já falamos. Agora, o batismo e a vida no Espírito é quando Jesus está falando das vestes novas e do vinho novo. Então Jesus veio trazer a cada um de nós vestes novas. Olha a palavra de Deus em Gálatas 3:27. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Outra palavra, em Colossenses 3:9. Vós vos despojastes do velho homem, com as suas práticas, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem de seu Criador. O apóstolo Paulo falando de uma nova vestimenta. Então é necessário essas vestes novas. E o vinho novo? É a dádiva do Espírito Santo. Os místicos da igreja, eles falam da sóbria embriaguez, que significa o entusiasmo,
sagrado daqueles que são cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, Paulo nos fala o seguinte: não vos embriagueis com vinho que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meu irmão, nós cristãos precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quando Jesus está falando do jejum, Jesus está dizendo para os fariseus: a minha geração, os meus discípulos, essa nova era cristã messiânica que eu vim trazer para vocês, esse novo que eu vim trazer para vocês, é muito mais do que um jejum que quer apagar pecados. Um jejum de sacrifício, de tristeza, um jejum de penalidade. Não é esse o objetivo. É um jejum de proximidade de Deus. É um jejum que me aproxima de Deus. É um jejum que me purifica para amar a Deus melhor. É um jejum que abre o meu coração, dilata o meu coração como odres novos para receber a dádiva do Espírito Santo. Que você, meu irmão, meditando essa palavra, seja cheio do Espírito Santo. Nós não temos outra saída a não ser desejarmos sermos cheios do Espírito Santo. E eu adoro falar do Espírito Santo dessa maneira. O tempo, ele é curto para nós. E até porque fica gostoso, né? Fazer uma meditação breve, gostosa, rápida e entendermos, né? Até como fonte de oração. Esse é o objetivo também, entendimento e oração. Para encerrar, a gente fala agora dos operários chamados à vinha, em 3, 5 minutos. Bem simples. Esse texto eu não vou me dar a leitura, mas está lá em Mateus 19, 16 seguintes. O que mostra esse texto, né? Fala os operários que Jesus conta uma parábola que o patrão ele vai chamando para o trabalho. Mas antes disso, um cenário de fundo também nos mostra o jovem rico e a indagação de Pedro. O jovem rico todo mundo conhece. O jovem rico se aproxima de Jesus e fala assim: bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus fala para ele assim: cumpre os mandamentos, observa os mandamentos. Ele fala assim: eu os observo desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Esse também texto do evangelho do jovem rico é citado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas também. Eu adoro esse trecho. E Jesus fala para ele assim: então uma coisa só te falta. Vende tudo, entrega aos pobres, depois vem e segue-me. Diz a palavra que aquele jovem abaixou sua cabeça, se entristeceu porque ele era apegado às suas riquezas e foi embora para casa triste. Pedro e os discípulos olharam a cena e falou: Jesus, e nós? Pedro indaga Jesus. Impossível como era, Pedro fala: e nós? E largamos tudo. E nós vamos receber. E Jesus fala: Pedro, vocês que largaram tudo, vocês vão receber nessa vida 100 vezes mais, o cêntuplo. E a vida eterna como prêmio, como premiação, né? Acho que essa é a melhor palavra. Mas Pedro indaga Jesus, esse é o cenário de fundo, e Jesus ele propõe a parábola. Quando Jesus ele propõe essa parábola, o teor da parábola é o proprietário da vinha que sai às 6 da manhã a procurar trabalhadores, a procurar discípulos, a procurar pessoas que possam adentrar a sua vinha, a trabalhar para o reino. Diz que às 6 horas da manhã ele combinou o salário. Porém, ele precisou de mais. Ele saiu às 9, ao meio-dia, às 15 e às 17. Tem um detalhe, ele não combinou salário com esses. Ele combinou o salário de uma diária com os que entraram às 6. Mas esse, olha o que ele disse. Está lá em Mateus 20, versículo 4. Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Assim encerra, o que for justo. Qual é a lição que nós aprendemos disso? O fato de que o patrão deu aos últimos trabalhadores o mesmo pagamento do primeiro, das 6 horas da manhã, nos parece que é injusto, porque trabalhou mais o das 6. Mas aonde está a injustiça se ele cumpriu o que falou com os das 6 e com os demais? Os demais ele falou: vou pagar o que é justo. O que é justo para os das 6, talvez nós olhando, puxa, mas não foi justo, né? Mas olha para você ver. O patrão deu aos últimos trabalhadores o mesmo salário de um dia inteiro. Isso nos mostra o quê? Que não há miséria humana que não possa ser vencida pela misericórdia e o amor de Deus. Não há miséria humana. É isso que nos quer mostrar. Jesus está nos revelando mais uma vez quem é o Pai, quem é o Deus Criador,
Quem é o Deus que os fariseus distorceram? Quem é o Deus que os patriarcas acreditaram? Quem é o Deus que Moisés acreditou e que foi sendo distorcido ao longo da sua época? E chegaram à época de Cristo. Foi sendo totalmente distorcido pela visão deles. Jesus está mostrando que Deus, ele é justo sim, mas antes de tudo ele é misericórdia. E por ser misericórdia ele é justo. Por nos amar tanto ele é justo. Deus é tão justo e misericórdia, irmãos, que Jesus foi entregue na cruz por nós. Eu não sei, a gente pode olhar para esse texto e falar assim, mas quem é os trabalhadores das 6 horas da manhã? E pensando hoje, talvez os trabalhadores das 6 horas da manhã são aquelas crianças que já saem do ventre cristã. Não é porque foram batizadas, porque tem um lar abençoado e é criado desde a infância. A minha esposa fala muito isso, é o testemunho dela. Ela nunca se viu fora da igreja. Talvez os das 9 são aquelas crianças que foram se achegando, os adolescentes. O da meio-dia, os jovens, como eu fui para a igreja jovem. Os das 15 horas, os mais adultos, mais maduros. E quem sabe os das 17 horas, os mais idosos. Chegaram, aparentemente, você fala assim, chegaram tarde para o trabalho da vinha? Eu respondo para você que não. Porque a misericórdia de Deus, ela dá o mesmo pagamento. O pagamento é o amor de Deus. Essa pode ser uma interpretação. A outra pode ser essa, que não há miséria humana. A pessoa pode ter a maior das misérias. Não há miséria humana que vença a misericórdia de Deus. A prova disso, irmãos, é que eu estou falando com vocês. Uma miséria que eu fui retirado. E não dá tempo em 30 segundos para falar para você. Mas quem me conhece um pouco sabe de uma miséria que Deus me tirou e eu estou aqui hoje falando para vocês. Até me emociono no final. Alguém que lá atrás, há mais de 27 anos atrás, um jovem que era tido como um perdido para os vizinhos, para alguns membros da família, e hoje eu tenho a graça de falar do Evangelho e encerro dizendo que tenho uma família plenamente abençoada. Eu e a minha casa servimos ao Senhor dentro dessa comunidade com muita alegria. Amém. Deus abençoe você.